Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para o estudo de hoje. A sarça ardente, continuando aí, né? Vamos ver o que Deus está falando para nós aqui nessa lição, tá bom? Que é uma reflexão para a nossa vida também, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia, por tudo que Ele nos ajuda, tá bom? Vamos lá. Agradecendo aí as pessoas do Japão, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal também, e de toda a capital do Nordeste que escuta a palavra de Deus, né? Pessoas que mandam mensagens aí, que Deus tome conta de todos nós, amém? Vamos discorrendo, vamos lá. Vamos assinando, dando like, dando joinha, para o algoritmo do YouTube reconhecer, né? E a palavra de Deus chegar a muitas pessoas, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e o pão de cada dia que nos deu hoje. Glorioso Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pelas tuas bênçãos derramadas sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver. Que a tua misericórdia seja estendida sobre nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e continua fazendo. Até o dia da tua volta, meu querido Jesus. Nós te agradecemos por esse estudo, pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo, amém. A sarça ardente, um milagre que aconteceu com Moisés no deserto, tá? 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro. Quando Moisés saiu ali do Egito, ele ficou 40 anos lá sendo preparado para ser o faraó. E aí ele sai do Egito e foge dali porque matou um soldado egípcio, né? Que estava, né, estava judiando, batendo, né? Tinha um hebreu. E aquilo mexeu muito com ele e ele fez isso daí. Apesar que Deus tinha planos para ele, mas ele antecipou. Então a carga foi maior agora, né? Antecipou os planos de Deus. E ele vai para o deserto e ali ele chega na cidade de Midian, né? E ali ele fica 40 anos. 40 anos. Pastoreando a ovelha do seu sogro. Amados, Deus deu um estágio de 40 anos no deserto para Moisés. Isso foi um estágio, viu? Tá? Para ele desaprender tudo que ele aprendeu no Egito. Tá? No Egito, ele aprendeu a autoconfiança, se preparando para ser um faraó. Tá? Para ser faraó. Mas agora, 40 anos para aprender a autodesconfiança. Deus deu um estágio para ele. Deus deu um spa para ele de 40 anos. Para ele aprender a autodesconfiança. Esquecer tudo aquilo que ele viveu no Egito. Tá? Meu querido, entender que sem Deus nós não somos nada. E para entender isso, nós temos que aprender a autodesconfiança, desconfiar de nós mesmos. Enganoso é o coração do homem. Tá? Depois que Moisés fugiu para Midian, né, ali, ele teve uma vida fácil. Moisés, se olhar toda a vida de Moisés, não foi uma vida tão difícil, né? Foi uma vida até fácil. Ele teve uma infância bem boa no Egito. Depois ele vai lá e vai trabalhar com o seu sogro. Tem uma vida até fácil. Mas, porém, desde ele recém-nascido, ele já carregava um fardo pesado. Deus tinha um plano para ele. Queridos, depois que ele fugiu ali de Midian,
né? Ele teve uma vida fácil e cômoda, porque ele se casou com uma das filhas de Jetro, né? Jetro teve duas filhas, né? Gerson e Eliezer, né? Seu sogro era sacerdote de Midian e Moisés passou 40 anos, né? Bem tranquilo, sendo pastor, assim como Davi desfrutou a presença de Deus quando revelada na natureza, assim também Moisés viveu. Só que Deus tinha um plano. Deus também usou Moisés para escrever, né, sobre a inspiração divina. E os dois livros, né, o mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, que foi o primeiro livro que Moisés escreveu, e o de Gênesis, ao escrever os dois livros, Moisés recebeu de Deus uma revelação, tá? Uma revelação essenciais sobre o grande conflito, sobre a criação do mundo, sabia? Não só sobre isso, sobre a queda também de Adão e Eva, não só sobre isso, sobre o dilúvio, não só sobre isso, sobre os patriarcas e o mais importante, o plano da salvação. Viu? Assim, Moisés teve papel fundamental em transmitir à humanidade, a todo ser humano, né, o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor, tá? Sobre o que ele fez em relação ao pecado que causou muitos danos ao planeta. Então Moisés revela tudo que Deus fez sobre o pecado que causou sobre o planeta Terra. A história da salvação não faz sentido, meu irmão, sem o fundamento crucial da inspiração de Deus. Não faz sentido. Tá? Moisés comunicou especialmente no livro, no livro de Gênesis. Mas vamos ler aqui Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Gênesis 1 ao 6. Já lemos isso aqui, mas vamos continuar aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, no deserto, chegou ao monte de Deus, em Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, né? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, não queimava. E quando a Bíblia fala um anjo, geralmente está falando de Jesus. Aqui era o próprio Deus falando com ele, na sarça, tá? Geralmente fala de Jesus, tá? O mediador, né? O intercedor, né? Nosso. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, né? O Deus chamou e disse a Moisés. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias, né? Não venha calçado, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Até aqui, terra santa. Né? Deus fala para ele. Vamos ler o verso 6 também para completar. Aí fala: disse mais, eu sou o Deus, tá? O Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Tá.
Mas quando você olha aqui o verso 5, né, nós temos muitas coisas para ver. Veja que Deus teve sacerdote. Sabe por quê? Porque em Midian tinha, né, um sacerdote. Então, veja que Deus aqui, nesses capítulos aqui, como falou ali, de Jetro, que era sacerdote, veja que Deus teve sacerdote antes da tribo de Levi. Tá? Deus teve um sacerdote chamado Melquisedeque, tá? Que era compatriota ali de quem? De Abraão. Aqui está dizendo que Jetro, sogro de Moisés, né, também era sacerdote de Deus em Midian. E o verso 2 aí fala o anjo do Senhor. Muitas vezes que eu disse, a Bíblia fala do anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo, seu filho. Tá? E quando nós lemos aí o verso 3, 4, 5 e 6, veja que Deus revelou, né, com Moisés, revelou, né, Moisés com Abraão, Isaac e Jacó. Deus revelou. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é pessoal. Ele cuida de você e se relaciona com você, como ele falou com Moisés. Deus também fala com você. Fala comigo. Tá? Deus fala com seus filhos, assim como fez com Moisés. Moisés viu que a sarça não se consumia, então ele percebeu que era um milagre. Veja que Deus manda ele tirar as sandálias. Por quê, irmão? Por quê? Porque o lugar que ele estava era santo. Deus estava ali, por isso que era santo. Você entendeu a mensagem para nós hoje? Por isso, o tabernáculo era santo. O tabernáculo da terra era santo. Tá? Era santo. A presença de Deus estava ali naquele tabernáculo. E quando a pessoa se passasse do véu para dentro onde estava a arca, era fulminado. Ali era a presença de Deus Pai. Tá? Deus mandou fazer para habitar com o seu povo. Tá? Então, por isso que as igrejas se tornam também um lugar santo. Por quê? Pela presença do Senhor. Igreja reunida, Deus está junto. Igreja orando, igreja louvando, igreja agradecendo, igreja pedindo, se torna um lugar santo. Tá? Pela presença de Deus ali. Por isso, o seu lar também se torna um lugar santo. Pela presença de Deus ali. Quando você invoca o Senhor em oração. Por isso, o seu corpo também se torna santo. Jesus falou, sede santo, porque eu também sou santo. Por quê? Deus habita em você através do Espírito Santo, meu irmão. Deus se apresentou a Moisés como um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no qual ele prometeu a esses patriarcas, né, que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia muito bem. Deus não falha nos seus compromissos. Não é que nem nós. Mas Moisés precisou, sabe de quanto tempo? 80 anos. 20 no Egito e 40 no Egito e 40 com o seu sogro. 80 anos ele precisou para que Deus, né, considerasse ele pronto para essa tarefa que Deus ia dar para ele. Ele precisava negar o seu próprio eu. Tá? A primeira fase de 40 anos foi no Egito, sendo, né, preparado para ser faraó. Depois a segunda fase, a fase dele, foi os 40 anos que eu falei
num deserto com seu sogro, né? Cuidando ali das ovelhas que nem era dele, do rebanho que nem era dele, era do sogro, por 40 anos, né? Ali. E ali, sabe o que foi? Foi um spa para ele desaprender tudo que ele aprendeu no Egito, tá? Aprendendo, né, a dependência de Deus. Agora ele vivia na dependência de Deus. Ele desaprendeu 40 anos ali com seu sogro e agora ele dependia de Deus. Ele não dependia daquele Deus do Egito. Ele dependia de Deus, o Criador do céu, da terra e das fontes das águas, o Deus do Egito, o Deus daquele faraó também. O Deus que fez aquele faraó. Moisés teve que aprender tudo isso. Deus quer preparar você também para a missão, meu querido irmão e minha querida irmã. Uma missão que ele deu para Moisés, ele também quer te preparar e está te preparando. Através dos estudos bíblicos que você está tendo. Não pense que Deus não tenha uma missão para você e para mim, viu? Nós não viemos aqui do nada e não nascemos para nada. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós não nascemos aqui para não ser nada. Viu, meu querido irmão? Não pense, vou repetir, não pense que Deus não tenha uma missão para você e para mim. Talvez, né, sendo deixada para trás a missão da gente, a gente não se importando, mas Deus vai lembrando, viu? Deus vai lembrando a gente, tá? Talvez você sendo um diácono na igreja, talvez você sendo um líder na igreja, Deus tem um propósito para você, tá? Talvez você sendo aquela pessoa simples que abre e fecha a igreja. Aquela pessoa mais simples que vai lá e limpa a igreja. Deus tem um propósito para você. Você não nasceu aqui para não ser nada. Tá bom? Tudo isso, meu irmão, é para colocar ordem na casa do Senhor. Ordem na casa de Deus, tá? E ganhar também almas. Não só para isso, para ganhar almas para Ele. E as casas abrindo a Bíblia, Deus tem um propósito. Você indo nas casas abrindo a Bíblia e mostrando o rosto de Jesus, falando dele, tá? Diante das pessoas. Ser o quê? Um missionário? Deus tem um propósito para você. Falar do plano da salvação, do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Esse trabalho é nosso, queridos, também. Meus amados, Deus tem um plano, não adianta. Todos nós nascemos com um plano de Deus. Nós fomos planejados por Deus, meu irmão. E Deus ama tudo aquilo que Ele fez. O problema nosso é que, já foi falado, nós somos muito acelerados, nós queremos fazer as coisas na frente de Deus. Então eu continuo dizendo, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ir na frente. E eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Entendeu? Estudo bom, né? A sarça ardente. Vamos continuar aqui, tá bom? Próximo estudo. O anjo do Senhor. Vamos entender aqui. O anjo do Senhor aparece a Moisés em uma chama de fogo, em uma sarça ardente. Êxodo 3, Versículo 2 à frente. Tá? Quem falou com ele?
foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que nem eu falei aqui, né? Não precisamos se preocupar que o anjo do Senhor era Jesus, tá? O termo anjo significa mensageiro, tá? Dependendo do contexto, um anjo pode ser um mensageiro angélico, humano ou um divino, tá? Vamos ver isso hoje à tarde, que eu já praticamente estou terminando o estudo de escrever, ou amanhã de manhã. O anjo do Senhor. Mas hoje foi esse aqui, ó. Ó. A sarça ardente. Aquilo que Moisés viu. Eu quero indicar para vocês, inclusive eu estou assistindo a série, né? E você pode aproveitar sua Netflix, né? Esquecer de ver besteira aí e ver aí que está passando, tá? Moisés, a história de Moisés. Ela é contada e tem um filme. É contada com filme. Muito bom, né? Eu vi a primeira parte ontem e recomendo que você possa ver, tá? Moisés, está lá escrito lá, tá? E aí você pode ver e acompanhar, porque tem pessoas que se emocionam mais e é gostoso mesmo, você vendo mais, né, figurativo, né? O que Moisés fez, o sofrimento, como que eram as roupas, como que era o costume, né? Lá passa tudo no filme, muito bom, tá? Eu vi a primeira série e agora eu vou ver a segunda, estou vendo a segunda, tá bom? Fica na paz do Senhor, isso vai te ajudando, né? Você vai comparando na Bíblia, né? Tem pessoas falando e passando filme, é muito bom, tá? O anjo do Senhor, é hoje à tarde ou amanhã, tá bom? De manhã. Fique com a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja derramada sobre você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal e vamos junto. Em nome de Jesus, tá bom? Tchau, pessoal. Até à tarde ou amanhã, de manhã. Com o anjo do Senhor. Um beijo no coração de todos. Todo lugar do mundo. Amém? Tchau.